Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Caraca, aí de régua não tem nem comparação, mano. Ficou muito mais bonito. Esquece, pai. Bom, semana passada a gente fez a análise do Arsenal, né, líder da Premier League. A gente levantou a questão até na thumb se eles seriam o time que pratica o melhor futebol da Europa no momento. E quem levanta essa interrogação e não uma exclamação é principalmente o Napoli, do Luciano Spalletti, líder do campeonato italiano, que também vem jogando um ótimo futebol na terra da bota, podendo inclusive quebrar um jejum de mais de 30 anos, desde a época do Maradona, sem o principal título nacional. Então vamos analisar os principais padrões que essa equipe tem, beleza? Então, like já tá dado, inscrição já tá feita, feedback nos comentários, não esquece, né? Quando o vídeo acabar, e também sugestão de temas para próximos vídeos, beleza? Deixa eu abrir aqui as minhas anotações, pegar a nossa prancheta, porque a escalação base, e eu vi poucos jogos do Napoli, beleza? Inclusive fui incentivado a fazer esse vídeo muito mais por alguns dos inscritos aqui do canal que pediram essa análise. Eu assisti a última partida do Napoli no fim de semana, vitória por 2-0 contra a Salernitana. Tinha até alguns desfalques, assisti mais os jogos do Napoli durante a Champions League e alguns jogos grandes, né? Alguns clássicos, alguns deles até o Napoli chegou a perder, como contra a Inter de Milão, mas deu para detectar alguns padrões. Essa equipe que tem o Meret no gol, normalmente Di Lorenzo na lateral direita, Ramani e o sul-coreano Kim Min-jae na zaga, e ou o Mário Rui ou o Matias Oliveira, uruguaio, na lateral esquerda. O meio-campo tem o Anguissa como primeiro volante, o Lobotka como um segundo homem de meio-campo, né? Um meia pela direita, às vezes eles até invertem, né? Um fica de primeiro homem, o outro de segundo, mas normalmente é isso. E o Zielinski na meia pela esquerda. A ponta direita também tem ali um revezamento entre o Politano e o Lozano. No ataque, eu assisti algumas partidas que o Raspadori foi o titular, mas o grande artilheiro do time na temporada é o Osimhen. E na ponta esquerda, esse que tem um nome difícil, que é o grande destaque individual desse time, o Kvaratskhelia. Vamos chamar de Kvara, né, para ficar mais fácil, né, para nós pronunciarmos o nome dele, que é muito complicado, e apesar de nada sugestivo esse apelido, essa redução do nome, fica de melhor compreensão e já está ali popularizado na internet essa abreviação aí do nome do georgiano. Bom, também estão no elenco do Napoli o Sirigu, goleiro, que durante alguns anos foi considerado potencial substituto do Buffon, mas tinha o Donnarumma surgindo no meio do caminho, que atropelou o Sirigu nessa hierarquia. O Juan Jesus, zagueiro, jogou muito tempo também na Roma. O Ndombele, volante, ex-Lyon, ex-Tottenham. E o Giovanni Simeone, atacante, filho do Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Bom, o time joga num 4-3-3 como sistema base, mantém a estrutura na saída de bola, quase sempre a ideia é atrair a marcação do adversário por dentro e levar a bola diretamente para os dois pontas, acelerarem a transição para a fase ofensiva. Então muitas vezes a gente vê esse time do Napoli fazendo essa saída de bola, mantendo a sua estrutura no 4-3-3, abrindo bem os dois laterais, os dois zagueiros dentro da área, o meio de campo também muito próximo e mantendo essa estrutura um pouco mais centralizada, e os pontas aqui bem abertos, prontos para receber esse primeiro passe. A ideia na saída de bola sempre é trabalhar por fora do bloco de marcação do adversário, que é atraído justamente para ficar num corredor central, e esses laterais poderem fazer o acionamento com os pontas, né? Seja o Lozano, seja o Politano na direita e o Kvara lá pelo lado esquerdo, beleza? Então, passado esse momento de saída de bola, a gente pode falar dos padrões ofensivos. E nessa fase de ataque, normalmente o time se organiza num 2-3-5, fazendo com que os seus pontas trabalhem um pouco mais por dentro e os seus laterais subam por fora, bem parecido com o que o Liverpool do Klopp fazia muitas vezes com o Arnold Robertson, quando tinha aquele famoso trio, né? Mané, Salah e Firmino, mas sem esse jogador fazendo, emulando as funções do Firmino de sair da área. É realmente um centroavante mais fixo, os dois pontas nos meios espaços, os laterais fazendo esses corredores mais abertos e os três meio-campistas alinhando. Com isso o time tem essa estrutura de 2-3-5, beleza? Porém, também no 3-2-5, especialmente aproximando os jogadores do lado direito para centralizar as jogadas do lado esquerdo. Então, como a gente vê, o lado esquerdo ele fica de base, o lateral esquerdo no caso, seja o Mário Rui, seja o Matias Oliveira. Ele fica um pouco mais contido aqui junto com os zagueiros. Aqui
os volantes, a gente tem os meio-campistas, né, com a sua estrutura normal de meio. O Kvara um pouco mais aberto pelo lado esquerdo. E sempre aqui, encostando, juntamente com o lateral, né, com o Di Lorenzo, e também, seja com o Politano, seja com o Losango, a gente vê o Lobotka se aproximando, né, fazendo essa parte dessa triangulação. A gente vê aqui um espaço no meio, ele pode ser aproveitado pela saída da área do Osimhen ou pela aproximação do Zielinski, sendo essa opção de passe centralizado na frente da área, quando o Osimhen tá atacar o outro lado, ele poder entrar, receber esse passe, ou se o Osimhen se aproximar também da área, ele atacar o segundo pau. É assim a estrutura de jogada que normalmente o Napoli faz, aproximando os jogadores no setor direito para tentar inverter jogadas do lado esquerdo, onde está aberto justamente o Kvaratskhelia, atento sempre para uma inversão, ou um cruzamento que encontre ele sozinho para fazer o seu ataque na área em diagonal. Esse é o principal padrão ofensivo que eu consegui detectar da equipe do Napoli, beleza? Claro que não é só essa jogada que o time do Napoli tem, mas é uma das jogadas mais tentadas, para não dizer que é a jogada mais tentada. Falando um pouco agora de sistema defensivo, em impressão alta é um time que marca em um 4-4-2, né, com o Zielinski subindo, se juntando ao Osimhen no ataque, no cerco aos zagueiros. Os dois pontas marcam as subidas dos dois laterais. O Anguissa e o Lobotka ficam mais pareados, né, como uma dupla de volantes, com o Lobotka mais atento à linha de passe do lateral direito adversário e algum meio-campista que centralize. Então vamos pegar aqui a nossa prancheta para poder fazer essa ilustração. A gente está falando aqui de um 4-3-3 que meio que se transforma em um 4-4-2. Então a gente tem os pontas quase sempre marcando os dois laterais, os dois centroavantes, né, os dois atacantes no caso. Na verdade é só um centroavante e um meio-campista, né, com essa aproximação do Zielinski, cercando os dois zagueiros. Aqui a gente tem muitas vezes o Anguissa ficando até mais à frente do Lobotka, porque ele vem fechar a linha de passe do volante. Então fica meio que cada um no seu, né? Os dois mais avançados pressionando os zagueiros, os dois abertos pressionando os laterais, o Anguissa normalmente pressionando o seu jogador da mesma posição do outro lado, né? O primeiro volante. E o Lobotka, quando tem o adversário um outro jogador aqui, ele vem pressionar, ele sai daqui dessa posição um pouco mais centralizada e alinhada, juntamente com o Anguissa, para poder fazer esse cerco a algum meio-campista, beleza? E assim o time estrutura a sua marcação em alta pressão. Vamos tirar aqui o time adversário de campo rapidinho, para poder falar agora de baixa pressão, porque é um time que normalmente se monta em um 4-5-1, né, com pontas, meias e o volante, formando uma linha de 5 mais aberta na frente de uma linha de 4 mais estreita. Então a gente tem os 4 jogadores da defesa na extensão da grande área, os 5 jogadores do meio campo, incluindo os dois pontas, formando essa linha um pouco mais aberta, um pouco mais extensa na frente dessa primeira linha de 4, beleza? Porque os pontas, eles têm essa disciplina de acompanhar os avanços dos laterais até o fim da própria linha de fundo, para manter os 4 da primeira linha protegendo realmente a extensão da área. Então não fica aquela coisa de um lateral abrir para 3 jogadores ficarem. Os 4 permanecem aqui e o ponta do lado da jogada é quem vem avançando para manter os 4 defensores. Então um ponta de cada vez vai baixando. O time meio que mantém 2 linhas de 4 com um ponta quase que sendo um quinto defensor, seja o Lozano, seja o Politano, e até mesmo o Kvara lá pelo lado esquerdo, beleza? Então esse é um time sem estrelas, muito bem organizado na defesa, com um ataque rápido, um meio-campo talentoso, né, que teve grandes perdas, como o Koulibaly, zagueiro que foi vendido para o Chelsea, mas uma ótima reposição com o sul-coreano Kim Min-jae, que já é considerado um dos melhores zagueiros do futebol italiano na temporada. Tem um grande achado, que é o Kvaratskhelia, o georgiano, que custou apenas 10 milhões de euros, que já soma na temporada 9 gols e 10 assistências. Artilheiro do time é o Osimhen, com 13 bolas na rede. Esse custou bem caro, 75 milhões de euros, junto ao Lille da França. E é um time que encanta justamente pelo seu jogo coletivo simples e eficiente. Lidera a Série A italiana, tem 12 pontos de vantagem para o Milan, né, que ainda tem uma partida por fazer nessa rodada. Milan, atual campeão, e é o vice-líder da competição.
vai enfrentar o Eintracht Frankfurt nas oitavas de final da Champions League, um confronto super acessível para o Napoli, a meu ver. Vale lembrar que o clube foi líder de um grupo que tinha o Liverpool, Ajax e o Rangers. Foram 5 vitórias, incluindo um 4-1 sobre o Liverpool e apenas uma derrota para o próprio Liverpool na última rodada por 2-0. Então, vocês aí que pediram principalmente a análise sobre o Napoli, quais são as suas expectativas para o clube italiano nessa temporada? Confirma o título italiano? Chega longe nessa Champions? É o melhor futebol da Europa nesse momento? Ou o Arsenal, por estar num contexto de Premier League, ainda fica com essa marca? Vamos debater aí nos comentários o time do Luciano Spalletti, que tenta quebrar, inclusive, um jejum de 33 anos sem o título italiano, desde a época em que o Maradona jogava por lá, que eles não levantam o Scudetto. Tem tudo para confirmar isso se mantiverem o bom futebol até o fim dessa temporada. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!